Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. É um privilégio estar aqui nesse lugar tão aprazível, nesse momento tão agradável, para desfrutar da comunhão com Deus ao ar livre e fazer desse cenário aqui um ambiente de meditação e de estudo da palavra de Deus, aproveitando para compartilhar com você esse momento agradável aqui. Que essa mensagem ela fale ao seu coração, que Deus traga para você ricas bênçãos, não só para você, mas também para toda a sua família. Esse é meu desejo, a minha oração para você, tá bem? Saiba que você não está só, eu tenho orado por você. E nas suas lutas, nas suas dificuldades, você pode contar com pessoas, você pode ter amigos com quem você compartilha a sua dor. Não lute sozinho, Deus não nos criou para viver sozinhos. Ele nos deu o privilégio de andar uns com os outros, de desfrutar a vida em comunhão uns com os outros. Então deixe Deus fazer parte da sua história, mas também deixe pessoas fazer parte da sua história. Deus é contigo. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nós e por nós. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pela proteção. Obrigado pela vida de Jesus Cristo. Obrigado pelo atuar do Espírito Santo em nós. Obrigado pelos anjos. E obrigado pela tua palavra, Senhor. Queremos que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E nesse momento ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, não só para ouvir a tua voz, mas também para atender ao teu chamado da obediência, de praticar os teus ensinos e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Dá-nos sabedoria, resolva os nossos problemas, abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, nossos vizinhos, cuide da gente e transforme o nosso coração. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Brasília tem feito muito frio ultimamente, mas eu espero que você sempre seja aquecido pela palavra de Deus. Que as bênçãos do meu Deus cada dia alcance o seu coração, alcance a sua vida, trazendo bênçãos sem medida para você e a sua família. Vamos analisar hoje o Salmo 9. Abra sua Bíblia, Salmo 9. Deus tem muita coisa a nos ensinar no Salmo 9. São 20 versículos. Eu não vou ler todo o Salmo, tá bem? Eu vou escolher alguns versículos aqui para a gente ler, para a gente meditar e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O versículo 1 e 2 diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Verso 2: Alegrar-me-ei e exultarei em ti, e ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Versículo 4: Porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono que estabeleceste para julgar retamente. Versículo 8: Tu mesmo julgas o mundo com justiça e administras os povos com retidão. Versículo 9: O Senhor é também um refúgio alto
uma alta fortaleza para o oprimido e um refúgio na hora da tribulação. Em ti confiam, pois, os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Versículo 13. Compadece-te de mim, ó Senhor, e vê os sofrimentos que eu tenho passado, causado por aqueles que estão à minha volta. Tu que me levantastes das portas da morte. Versículo 19. Levanta-te, Senhor, e não prevaleça aqueles que são mortais. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, e saibam todos os seres humanos que eles são mortais. Nós não temos mais a imortalidade. Meus amados, Salmo 9, como eu disse no Salmo 8, o Salmo 9 ele já parece mudar um pouco o foco. Davi está vindo de uma análise do trabalho que Deus tinha com ele como um rei de Israel, ungido, que cometeu vários erros. E esses erros trouxeram na vida dele muitas e graves consequências. Davi agora ele começa a observar a sua função em relação a Deus, o seu relacionamento com Deus. E ele começa o Salmo 9 dizendo: eu cantarei louvores ao meu Deus. Então agora ele sai dessa preocupação de observar quem ele é, os erros que ele cometeu, as dificuldades que ele causou a si mesmo. E ele para de olhar quem está à sua volta, os prejuízos que as pessoas procuram causar a si mesmo, a ele e a sua família. E ele agora começa a perceber que essas coisas, elas não são irrelevantes, é verdade. Às vezes a gente tem que perceber que existem coisas que elas têm sua importância. Mas muitas vezes essas coisas nos separam de Deus, nos afastam de Deus. Então agora ele quer se concentrar na bondade de Deus. Salmo 9. Davi, ele procura se concentrar agora na bondade de Deus. E ao se concentrar na bondade de Deus, ele vai perceber que ele precisa fazer 3 coisas. Primeiro, louvar a Deus, agradecer, né? Viver uma vida de gratidão. Veja que ele vai falar de louvor aí, versículo 1 e 2, versículo 11. E no final também ele fala do louvor. Ele começa falando da ideia de louvar a Deus por tudo que Deus é. Na nossa vida, meus amados e amadas, muitas vezes nós nos esquecemos da gratidão. Quantas vezes nós paramos para reclamar? A gente reclama, às vezes, a mesa está cheia de comida, e a gente reclama porque não tem aquela comida que a gente queria. Ah, eu queria comer hoje, era uma pizza. Ah, eu queria comer hoje, era uma fruta saborosa. Ah, só tem esse mamão aqui, só tem esse pão, só tem esse arroz, só tem esse alimento. Nós começamos a reclamar. E o Salmo 9, Davi começa dizendo: eu cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e vou contar as maravilhas que o Senhor tem feito por mim e por minha família.
O Salmo 9 é um convite à gratidão. Agradecer por tudo que Deus é para nós. Ele é Deus. E como diz o Salmo 8, ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele é grandioso, ele é majestoso. Mas já que ele se preocupa tanto comigo, como um pecador imperfeito que sou, a ponto de se importar comigo, com os meus interesses, com os meus projetos, então eu tenho que sair de mim mesmo agora e me concentrar na bondade desse Deus. Me concentrar mais naquilo que ele tem feito por mim. E isso gera em mim o senso da gratidão. A gratidão é muito importante. Às vezes nós adoecemos muito facilmente porque nós nos preocupamos só com o que nós não temos. Quando Deus nos convida a louvá-lo por tudo que ele é para a gente e por tudo que ele já tem feito em nós. Você tem um trabalho, você tem um emprego, você é um funcionário público, agradeça a Deus. Ah, Renivaldo, eu não sou funcionário público, não tenho emprego de carteira assinada, mas Deus me deu inteligência suficiente para vender coisas, vender bugigangas. E isso tem me dado a alegria de conversar com pessoas, me relacionar com pessoas. Então eu viajo, eu tenho, mas nunca faltou o pão de cada dia na minha mesa, porque eu sempre tenho alguma coisa para vender e com isso eu tenho meu sustento, às vezes eu sustento a minha casa, e até eu tenho coisas que eu não poderia ter se eu tivesse um trabalho fixo. Eu sei que eu sou funcionário público, eu sei que eu tenho meu salário fixo, mas se eu já trabalhei de vendedor, e o vendedor, ele faz o seu próprio salário. Então tem um mês que ele diz, não, esse mês eu quero ganhar um pouco a mais, porque eu quero fazer um investimento. Então agradeça a Deus por Deus te dar inteligência para você se virar e conquistar e ganhar coisas. É isso que o Salmo 9 nos convida. Perceber que você é amado de Deus e que Ele cuida de você diariamente. Veja no versículo 2, por exemplo, no Salmo 9, versículo 2. Veja Salmo 9, versículo 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, e ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Exultar, alegrar-se. Nós precisamos, além de agradecer, nós precisamos ter satisfação, alegria em tudo que Deus é para nós, em tudo que Ele faz por nós. Então, não se concentre nos problemas, se concentre no Deus que cuida de você, mesmo passando por problemas. Veja no Salmo 9, versículo 13, Versículo 13, não, versículo 8, Versículo 9 diz assim, ó: e também tu és um refúgio para o oprimido. Tu és um refúgio para o oprimido, tu és uma fortaleza, uma alta fortaleza para aqueles que estão passando por problemas. Então Davi nos convida a agradecer a Deus até pelos problemas e ter alegria nos problemas. Ter alegria nas dificuldades. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. E aqui, como eu posso ter alegria se eu tenho dor? Como eu posso ter alegria se eu tenho perdas? Como eu posso ter alegria se eu tenho uma doença incurável?
seja um diabetes, seja um câncer, seja uma pressão alta. Percebe? Alegrar-se. Mas por que eu vou ter alegria, Renivaldo, se a dor é constante? Sabe por quê? Davi nos convida a viver alegres. Porque ele disse que Deus é fortaleza e Deus é refúgio. Quem é que dá forças a você para suportar a dor? Quem é que se coloca como um travesseiro fofo para você se acostar, para você se aconchegar no momento da dor? Talvez você, como eu disse, na gratidão, né, e a gente precisa de pessoas. Procure pessoas. Se alie a pessoas. Não viva sozinho. Às vezes nós esquecemos uma coisa muito importante. Na nossa vida pessoal e diária, nós não podemos lutar sozinhos. Mas se tudo aqui falhar, se todos te abandonarem, saiba que Deus se propõe a ser para você um refúgio. Um lugar onde você possa se aconchegar e sossegar na certeza de que Ele está cuidando de você. Então a alegria de Davi não era na doença, não era se concentrar na dor. Porque quando a gente se concentra na dor, a gente não vê motivos de felicidade. Quando a gente se concentra na dor, a gente só tem motivos para reclamar. Por que isso acontece comigo? Porque eu faço tudo certo e isso está acontecendo comigo. Então, quando a gente se concentra em Deus, veja, em ti eu me alegrarei. Davi tira os olhos da dor, tira os olhos dos problemas, tira os olhos do sofrimento para se concentrar no Deus Todo-Poderoso, que pode ser esse aconchego, esse refúgio, esse travesseiro para ele sossegar no momento da dor. Imagine, você está com muita sede e agora Deus se propõe a ser um copo com água para refrigerar você, para trazer sossego a você. E não só isso, Ele se propõe a ser uma fortaleza, uma alta fortaleza, né? Para te dar forças, para você saber que você não está só. Diz o Salmo 27, o Senhor está comigo, por que eu vou ter medo? Você não precisa ter medo dos desafios que você vai enfrentar. Quem sabe dessa cirurgia que tanta ansiedade tem trazido para você. Desse problemas, do fim do relacionamento. Tudo isso tem trazido lágrimas para você. E Deus diz, eu quero ser um refúgio para você. O desemprego, as dificuldades financeiras, as dívidas, os problemas conjugais, o abandono da família, dos amigos. Deus diz, não temas, eu estou com você. Davi, quando ele percebeu que ele estava sendo abandonado por todos, ele agora diz, eu cantarei louvores ao Senhor. Ele começa o salmo dizendo, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração e contarei as tuas maravilhas. Versículo 4, tu sustentas o meu direito. Eu sou pecador, eu cometo erros. E existem muitas pessoas preocupadas em me apontar os meus erros, me criticar, me destruir. Eu reconheço que eu falho.
E as pessoas à minha volta parecem mais se preocupar em que eu erre e que eu fracasse. O Senhor conhece. O Senhor conhece tudo de mim. O Senhor sabe tudo de mim. Mas agora Ele diz que vai se alegrar em Deus. Verso 2, né? Alegrar-me-ei, exultarei. Alegrar-me-ei e exultarei em Ti. E no Teu nome, ó Altíssimo. O nome de Deus, meus irmãos, é poderoso. O nome de Deus tem poder. Deus é um refúgio que você nunca precisa se envergonhar, porque Ele recebe você como você é. Ele aceita você do jeito que você está. Ele ama você do jeito que você é. No verso 4 ele diz: porque Tu sustentas o meu direito e a minha causa, e do Teu trono o Senhor julga retamente. Quando as pessoas estão só preocupadas em mostrar tudo que você tem feito de errado, Deus, Ele não julga você pelo que você faz. Ele não está preocupado pelo que você fez. Quem sabe no passado você... e nós somos assim, né? As pessoas olham para o que você fez. O marido olha para a esposa e diz: ah, em tal tempo você fez isso, em tal data você fez aquilo. Você é assim mesmo, você é um imprestável, você não presta, você não vale nada, você nunca muda. Aí Deus olha para você e diz: filho, quando eu olho para você, eu não enxergo o teu passado. Eu não enxergo nem o teu presente. Não. Deus não está preocupado com o que você fez no passado, nem com o que você está fazendo hoje. Deus se preocupa sim com o que você pode se tornar quando você se coloca nas mãos de Deus. Diz o Davi, diz assim: Deus julga retamente. Imagine, vamos colocar aqui 3 momentos da vida de Davi. Primeiro momento, quando ele era um pastorzinho lá do rebanho de Jessé, cuidando das ovelhas, lutando com leões e ursos, cantando na sua harpa louvores a Deus. Era um homem dedicado a Deus, sem compromisso público. Vivia uma vida pacata de adoração e louvor a Deus. Então a gente não percebe as falhas de Davi. Então Deus, quando fala com Samuel, diz assim: Samuel, eu rejeitei Saul porque ele não quer me obedecer, ele não quer fazer a minha vontade, ele quer seguir o orgulho do seu coração. Então eu já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Leia lá, quando 1 Samuel 15, quando Deus vai escolher Davi, Deus diz: eu estou escolhendo um homem segundo o meu coração. Um homem perfeito. Segundo momento da vida de Davi. Davi agora é um soldado. Ele venceu Golias. E a partir daí, tudo que ele vai fazer agora, perseguido por Saul, porque Saul percebeu que Deus já havia escolhido Davi, então Saul procurou matar Davi de toda forma para que Davi não cumprisse o propósito de Deus. Davi pedia orientação a Deus em tudo que ia fazer. Terceiro momento da vida de Davi, Davi comete um assassinato e adultério. Adultério e assassinato. E tudo vai mudar na vida de Davi. O relacionamento com Deus. Mas quando a gente chega no livro de Isaías, quando a gente chega no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu que Davi era um homem que estava agora na sepultura. Ele não está no céu, não está em purgatório, não está em lugar nenhum. Ele está na sepultura, descansando, aguardando a ressurreição.
Atos capítulo 2 diz: Deus escolheu a Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus, lá no Novo Testamento, depois que Davi passou por todos os problemas, depois que ele cometeu vários erros, esse Davi vingativo, esse Davi carrasco, soldado, que se arrependeu amargamente do adultério e do assassinato, é descrito no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. Então Deus não olha para você pelo que você fez no passado, nem pelo que você está fazendo no presente. Deus olha para você pelo que Ele pode fazer de você quando você se coloca nas mãos dele. O que você pode ser nas mãos de Deus? E a gente precisa agradecer a Deus, porque Ele é um Deus que perdoa os meus pecados, que perdoa os teus pecados, que aceita você do jeito que você é, do jeito que você está. O teu passado não importa para Deus. Isaías 43, versículo 25 está escrito: eu sou o que apago por amor de mim todos os teus pecados, e das tuas iniquidades nem me lembro. E quando Saulo teve um encontro com Deus, Jesus Cristo não disse: você é um assassino, você comete erros, você cometeu esse e esse erro. Não. Jesus Cristo disse: Paulo, por que você está me perseguindo? Senhor, quem é você? Paulo pergunta. Jesus Cristo disse: eu sou aquele que hoje levanto você para ser a minha testemunha, para ser a minha voz diante dos judeus e dos gentios. Deus poderia, naquele momento, até matar Paulo, porque Paulo era um assassino de carteirinha. E estava com uma carta para matar os cristãos de Damasco. E Jesus Cristo diz: eu estou levantando você para ser minha testemunha diante dos judeus e dos gentios. Eu sou Jesus Cristo. Eu estou apelando para você agora. Aceite ser meu discípulo. Deus não olha para o teu passado, meu irmão. Deus não olha para o teu passado, minha irmã. Meu amigo, minha amiga. Deus não olha para o que você é, nem para o que você foi. Deus olha para o que você pode ser nas mãos dele. E Davi, ele diz assim: exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, cantarei e contarei as maravilhas do Senhor, porque o Senhor julga retamente. Deus não está preocupado com o que você faz de errado, não. As pessoas à sua volta podem até hoje estar apontando uma faca para você, uma espada para você, pronta a te castigar, pronta a te punir por tudo que você tem feito de errado. É assim que acontece, né? Muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não aceitam você por aquilo que você fez de errado. E aí, versículo 9, ele diz: o Senhor é refúgio. Agora no versículo 13, o Senhor se compadece de mim. Percebe? Esse Renivaldo defeituoso, que comete erros e mais erros, ainda é uma obra de arte nas mãos de um Deus que está burilando o seu caráter, burilhando a sua personalidade, para Renivaldo se tornar o que Deus deseja dele, cumprir o propósito dele. Compadece-te de mim, Senhor, e vê os sofrimentos que eu passo. Deus é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, que não está preocupado em apontar os meus defeitos. No meu relacionamento com Deus, tudo é possível você perceber quando você olha para Deus como um Criador e um Pai. Então você vai agradecer, porque o seu Pai, ele não vai impedir que você passe pela dor.
E você sabe que a criança, quando ela está crescendo, os seus ossos doem. A criança, ela tem dores de crescimento, a dor do crescimento. E os pais não podem dar remédio para evitar essa dor. O que o pai pode dizer é que você está cada dia melhor porque você está crescendo. E essa dor mostra que você é uma pessoa que está no processo natural da vida, que é o crescimento. No relacionamento com Deus, nós precisamos aprender que a dor faz parte do nosso crescimento intelectual, físico e emocional. Renivaldo, mas Deus me ama, por que isso? Não tem problema. Deus se compadece da gente e Ele não abandona você quando você está no momento de dor. Quando você está passando pelo sofrimento, saiba que a mão de Deus está guiando você. No Salmo 9, Davi apresenta que nesse relacionamento com Deus, ele diz assim, ó, compadece-te de mim, Senhor, e vê a que sofrimentos eu fui reduzido. E o Senhor me livrou das portas da morte. Deus não impede a dor, Deus não impede o sofrimento, e isso não é punição de Deus. Não é castigo porque você errou. Sabe, na vida espiritual, na vida relacional, tanto com Deus como com as pessoas, muitas vezes nós trabalhamos assim, ação e reação, certo? Castigo e recompensa. Nós sempre trabalhamos, nós sempre agimos dessa maneira. E é lamentável a gente perceber que a gente transfere isso para o relacionamento com Deus. Então, eu erro, então Deus me castiga. E eu já vi muitas pessoas dizer assim, dizendo isso. Por exemplo, eu estou com uma determinada doença. É uma ilustração, tá? Eu não estou com doença nenhuma, tá? A minha única doença é fome. Às vezes na hora do almoço, na hora do meio-dia, com fome, né? E às vezes uma gripezinha, tá? Um resfriado. Isso acontece, né? Na mudança de clima, às vezes eu fico gripado. Embora eu tome a vacina do influenza todo ano, né? Às vezes acontece você ficar perto de uma pessoa que está gripada, então você acaba gripado também. Não tem jeito. O vírus da gripe acaba pegando você. Mas não tenho nenhuma doença crônica, né? Diabetes, pressão alta. Minha pressão é 9/8, ou 9/7 o tempo todo, 10/7, 11/7. A minha pressão quando está alta, está 12/8, quando ela está alta. Então, mas eu uso limão continuamente, né? Minha alimentação é mais natural, a gente não usa gordura em casa, tá? Então a gente cuida da saúde. Mas digamos que eu tenho uma doença. E eu já vi muitas pessoas dizendo, fulano adoeceu porque ele fez isso. Então, castigo, recompensa, né? Então, foi o que Satanás disse de Jó. Lembra de Jó? Satanás disse para Deus, Jó é feliz porque o Senhor não permite que nada de mal aconteça com ele. Então Deus recompensando a obediência de Jó. Aí Deus disse, tudo bem, vai lá, tire a saúde dele. Depois de Deus mandar tirar todos os bens, né? Tirou tudo que Jó tinha. E Jó continuava obediente. Depois Satanás tirou a saúde de Jó e Jó continuava obediente. E se você ler Jó 1 e 2, você vai ver que Jó louva a Deus, adora a Deus, e a adoração aqui tem que ver com louvor, né? E agradece a Deus. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Jó agradece pelo sofrimento. Então a gente tem que parar de pensar em Deus como alguém que está disposto a me castigar quando eu erro. Isso acontece conosco, com o ser humano. Nosso filho erra, a gente vai lá e dá uma surra nele. E às vezes essa surra leva a criança à mudança de comportamento. E muitas vezes nós temos que olhar quando Deus nos pune, quando Deus permite o sofrimento, não é uma punição, é uma disciplina. Deus nos disciplina, primeiro porque nos ama, segundo porque Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça, que a gente se fortaleça, que a gente seja perfeito, seja aperfeiçoado. Pronto. A disciplina de Deus é para me aperfeiçoar. Quando Davi diz no Salmo 9 que ele passou por muito sofrimento, e Deus está com ele, sendo um refúgio, sendo uma fortaleza, né? Julgando a ele retamente, Deus não está castigando Davi, Deus está disciplinando Davi. A disciplina é diferente de castigo, é diferente de punição. Deus nos disciplina porque nos ama. Então, às vezes, Ele vai nos dar o sofrimento, vai nos dar a dor, vai nos permitir as lágrimas, as derrotas, os fracassos. Ele vai permitir como um modo de aperfeiçoamento, para aperfeiçoar você. E Davi, no Salmo 9, ele começa o seu salmo e termina o seu salmo com louvor, com gratidão por tudo que acontece em sua vida. Porque tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus e segundo o seu propósito. Todas as coisas vão contribuir para o seu crescimento espiritual, até as suas lágrimas, até a sua dor, até o seu choro, vai contribuir para o seu crescimento espiritual. O Salmo 9 é um convite de Deus para você, é um convite de Deus para mim, para que a gente pare de se concentrar nos erros, mas se concentre no crescimento espiritual. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que tem dificuldade de aceitar os erros alheios. Veja o que Deus faz com a gente. Ele não se concentra nos seus defeitos. Deus não julga você pelo que você está fazendo, pelo que você fez. Ele se concentra pelo que Ele pode fazer por você e com você e em você, se você se coloca nas mãos dEle. Vamos continuar errando aqui e acolá, mas no caminhar com Deus, quando a gente segura as mãos de Deus, ainda que a gente caia, diz o Salmo 37, verso 24, ainda que a gente caia, não permaneceremos caídos, porque Deus nos levanta com a sua mão. Jeremias diz que o justo cairá 7 vezes, mas todas as vezes Deus o levantará, pela sua justiça e pelo seu poder. Percebe? O Salmo termina dizendo: levanta-te, Senhor. E não prevaleça o ser humano mortal. Então pare de olhar os defeitos das pessoas, porque todos somos iguais. Todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu e você erra, meu. Somos limitados. E a morte física é o destino final de todos nós. Uns vai antes, outros vão depois, mas todos nós chegamos ao nosso limite. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém diante de Deus. Levanta-te, Senhor, e não prevaleça quem é mortal. Pare de se concentrar nos seus próprios defeitos. Pare de se concentrar nos defeitos alheios. Pare de viver essa religião da crítica, essa religião do apontar do dedo para os erros alheios.
porque todos nós estamos no caminho, todos nós estamos no processo de crescimento espiritual. Uns vão errar mais, outros vão errar menos, e se o próprio Deus não se preocupa com os teus erros, Ele se preocupa com o quadro completo. Eu estou aqui, você está vendo aqui atrás de mim, tem uma árvore morta. E aqui ao redor de mim tem várias árvores mortas. Mas tem muitas árvores vivas, esplendorosas. Então eu poderia chegar aqui e ficar lamentando, reclamando das árvores mortas, das folhas secas, do lixo que as pessoas jogam no rio. Pare de se concentrar só nas falhas e nos erros. Se concentre na bondade de um Deus que te ama e que está preocupado com o teu crescimento espiritual. Concentre-se no teu crescimento, no teu relacionamento com Deus. Veja o quanta coisa boa Ele faz por você. E se Ele não te julga pelo que você fez, se Ele não está preocupado com o que você está fazendo, quem sou eu, quem é você, quem somos nós para julgar você? Veja que no Salmo 9 ele fala de julgamento 3 vezes. E todas as vezes ele diz que Deus é o que julga retamente. Deus é o que vê o teu coração, Ele vê as tuas necessidades, Ele vê as tuas fraquezas, e Ele é o Deus que te dá forças para vencer o fracasso, para vencer as lutas, para vencer as derrotas, para vencer as decepções. É Deus que te dá forças. A religião, a verdadeira religião é religação com Deus, não é? Eu já expliquei isso, religião, religar-se a Deus. E se Deus não vê problema em não te punir pelo que você faz de errado, quem sou eu para agora dizer que Deus não te perdoa, que Deus não te aceita, que Deus não te ama? Oh, meu irmão, o Salmo 9 te convida a um relacionamento de gratidão e louvor, de alegria, de aceitação. Aceite quem você é. Você é um pecador. Alegre-se com a dor e o sofrimento, alegre-se com os problemas que você passa, porque tudo faz parte de um processo de crescimento espiritual, de amadurecimento, de santificação, para que você viva na presença de Deus para sempre. Se você ler o livro de Isaías, se você ler o livro de Zacarias, você vai ver que Deus diz que Ele vai permitir a fornalha da dor, a fornalha da aflição, a fornalha das decepções, das perdas e das tristezas, para que você seja ouro refinado no santuário celestial. Deus não está preocupado com os teus defeitos, com os teus erros. E você não deveria estar preocupado com o que as pessoas pensam de você, e muito menos eu e você deveria estar preocupado com o que as pessoas fazem de errado. Se a gente puder ajudar essa pessoa a encontrar o caminho para o crescimento, para evitar esses erros, beleza. Mas vamos parar de criticar uns aos outros, vamos parar de julgar uns aos outros. Vamos deixar que no relacionamento uns com os outros, Deus seja o verdadeiro juiz. E no relacionamento de nós com os outros também, vamos deixar essas picuinhas apontar do dedo. Vamos permitir que Deus julgue a gente retamente. Vamos permitir que Deus nos transforme para que a gente possa se relacionar uns com os outros de modo mais maduro, e que a gente ajude uns aos outros a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É o meu desejo, a minha oração por você, em nome de Cristo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos louvá-lo por tudo que és para nós e por tudo que fazes por nós. O Senhor não vê os nossos defeitos, mas o Senhor vê a possibilidade de nos transformar, como transformou a vida de Paulo, como transformou a vida de Davi. O Senhor pode nos transformar e fazer de nós vasos de honra para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê as nossas fraquezas. O Senhor perdoa tudo que nós somos e tudo que fizemos.
E o Senhor nos dá sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Assim como o Senhor fez com Paulo. Senhor, faze hoje com cada um de nós. Ajude-nos a tirar os olhos dos defeitos nossos e alheios para nos concentrar na Tua bondade, na Tua justiça e na Tua graça maravilhosa de nos transformar o caráter e a personalidade. Mesmo que com isso o Senhor tenha que nos privar de algumas coisas, nos trazer a disciplina, o sofrimento e a dor, para que a gente cresça e amadureça para sermos vasos nas Tuas mãos. Transforma-nos e aperfeiçoa-nos. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém.